Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vive o que Você É, praticante EFT desde 2010 e desde este ano de 2010 que eu venho ajudando a me auto-aplicar essa técnica, né? E a resolver situações de pessoas no Brasil e no mundo relacionadas às questões de como elas podem ter mais resultados com facilidade, leveza, como elas podem chegar nos seus objetivos sem precisar reinventar a roda, né? E hoje eu vou falar de um tema que está aparecendo bastante na mentoria Próspera, que eu tenho um grupo no WhatsApp, e eu acho que valia a pena eu socializar essa informação com vocês, porque eu acho que informação importante não deve ficar escondida. Ela deve ser compartilhada para que mais pessoas possam se beneficiar. Então, veja seguido, não é só no grupo da Mentoria Próspera no WhatsApp que eu vejo isso. As pessoas terem muita dúvida se elas estão na carreira certa, se elas estão fazendo a atividade certa, se elas estão investindo na área que gostam, se elas estão produzindo, né, dentro do seu melhor, dentro do seu máximo potencial. Então, hoje eu vou falar desse assunto, né? Quero dar uma recada de pessoal que tá chegando aí, depois eu vou cumprimentar todo mundo, tá? E depois, claro, sempre vai ter uma sequência de FT pra gente fazer no final da nossa live. E claro, se aparecerem perguntas pelo meio do caminho, aproveita e já vão deixando aí sobre esse tema de hoje, ok? E o que eu quero dizer mais, que os replays ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e youtube.com/naramuller com 2 L's. Vocês podem ir lá, se inscrever, podem também deixar ativado o sininho, porque quando vocês ativam o sininho, vocês recebem todas as atualizações. E também compartilhar, comentar, deixar sugestões para novas lives. Então, nosso assunto hoje é super sério. Não que os outros não tenham sido, né? E hoje, nessa quarta-feira, aqui no sul continua frio, um frio terrível, tá? Mas é a época ainda do inverno para nós, né? Então, vamos mais um pouquinho nesse inverno. E por que esse assunto aparece tanto para as pessoas? Porque tem um momento na vida delas que elas acabam ficando em dúvida, né? Até eu mesmo já tive várias vezes essa dúvida. E eu resolvi socializar com vocês as conclusões que eu cheguei, que foram simples, mas muito focadas. Depois eu vou dar 7 maneiras para você mudar seu resultado, ok? Mudar com o que você está emitindo para o universo, porque o que você tem de trabalho hoje, se eu tivesse que falar em uma frase, é o resultado de que você já emitiu para o universo e o universo está retornando para você. Então, não existe, na verdade, trabalho errado. O que existe é que a pessoa, pelos registros mentais, pelas crenças limitantes, pelos decretos negativos, pelos traumas, pelas feridas emocionais, ela começa a ter programações e mantém essas programações, e essa dúvida, sem uma ação, sem um planejamento, sem uma estruturação, né, para saber se vai ter um outro resultado, faz com que a pessoa fique nos jogos da mente. A maioria está nos jogos da mente em alguma área, ok? Quando a pessoa está em muita dúvida, será que essa é a profissão para mim? Será que, né? E fica viajando naquele questionamento, sem resposta, sem ação, sem atitude, sem transformação, sem estrutura, sem planejamento. O que ela está fazendo? Perdendo tempo e energia com as programações que já estão estabelecidas nela, no corpo mental, na mente, E claro, se a pessoa está na dúvida, ela está 50% no não, e é isso que ela está emitindo para o universo, ok? Muitas pessoas dizem assim que
se a gente não tá fazendo nada, a gente vai receber a mesma coisa, não é verdade, ok? Se tiver no nosso momento a gente despertar, os sinais vão se intensificando, a coisa vai ficando mais feia. Então quem acha assim, não tô fazendo nada, nada vai me acontecer. Se é teu momento de mudança, teu momento de transformação, vai vir um sinal, você não vai entender, vai vir outro sinal mais intenso, você não vai entender. Quando vê você tá, que muitas vezes acontece, né? O pessoal chega para ser atendido por mim, num atendimento individual, ou chega, que nem eu tenho o grupo agora da mentoria próspera, tá assim, tá acontecendo 1.500 problemas em 1.500 áreas, e a financeira é uma das áreas que tá de pata pro ar, mas é porque a pessoa recebeu sinais antes e ela não ouviu esses sinais. Então a importância dela fazer alguma coisa, né? Então aqui eu trago 7 dicas, mas deixa eu falar um pouquinho mais antes de eu dar 7 dicas para vocês saírem dessa condição mental, assim, desse eco, que na verdade é só as velhas programações vindo à tona. A maioria tá nisso só, nas velhas programações, achando que são ações para mudança, mas lembre-se, a mudança precisa sempre planejamento, precisam passos, percepção dos passos, para onde esses passos a partir de tomadas estão nos levando. Não adianta simplesmente pensar, será que eu estou no lugar errado? Será que estou fazendo a coisa errada? Será que esse é o trabalho errado? Será que essa é a área de atuação errada? Isso é muito pouco para ser conclusivo. Então, nessas 7 dicas que eu vou dar daqui a pouco, eu tenho certeza que você não vai ter erro, ok? Você vai estar vivendo, não só sobrevivendo. A maioria está no piloto automático. Eu me lembro, eu tinha 16 anos, eu estava no clube e comecei a olhar as pessoas passando, assim, elas pareciam, porque eu tava no topo de um prédio e tava observando, assim, né, pareciam baratinhas tontas, e eu olhei, assim, e tive aquele momento de insight. Eu olhei aquele monte de gente passando, pequenininha, porque era lá embaixo no prédio, né, e eu pensei comigo assim, meu Deus, e deve existir alguma coisa mais do que ir daqui para lá e de lá para cá, comer, beber, crescer, né? Nascer, crescer, se multiplicar, envelhecer e morrer. Tem que ter alguma coisa a mais, do que o processo no automático, do que o processo ligado, que a existência ligada a viver no estado de que precisa correr para sobreviver. E aí eu lembro que eu tive aquele insight, assim, que eu tive aquele momento de reflexão, e depois eu mergulhei novamente nas minhas questões a resolver, né? Mas foi uma coisa que ficou registrada, eu me lembro até hoje, assim, eu olhando, assim, e aquele momento que tu tá reflexionando, tu tá refletindo, e a tua mente vai longe, assim, como se o tempo tivesse parado e eu era só o ser que observava, que na verdade é a consciência nesse momento, que todo mundo tem, né? Mas a maior parte do tempo, quem acha que está no comando é esse corpo que tem uma experiência individual, né? A gente dá essa permissão. Então, essa questão de achar que a gente está numa dúvida, e essa dúvida é que nos move, precisa prestar atenção se essa dúvida realmente, se ela tá uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não tem nenhum plano de ação, você não montou nenhuma estratégia, você não tem um passo consistente por dia, que é tudo que a gente tem é um dia, 24 horas, Se a gente não tá fazendo nada, nós estamos nas artimanhas da mente, ok? Estamos nos ecos das programações anteriores. Então aí,
estamos sempre no trabalho certo. Agora vocês vão dizer assim, pô, eu vim aqui pra ouvir isso, eu não acredito, com aquele chefe tacanha que eu tenho, com aquele colega linguarudo, com aquele que fala pelas costas. Meu Deus, o que é isso? Seu trabalho certo, então a vida é um castigo? Não. O que acontece é que você nesses locais, primeiro, foi emitida uma vibração que você não sabe qual é, mas que te levou até aquele momento do trabalho que você tem. E se você está ali, não tinha como estar no outro lugar, porque é o resultado da sua vibração. E o que o universo atribuiu com isso. Então, a importância da gente saber apreciar o que tem para crescer, para se desenvolver, para usar as ferramentas naquele patamar que a gente está. Tá? Em seguida já começa as 7 dicas. Então é importante. Então muita gente também tem um mito, quero falar de um mito que aparece bastante, tá? Que é que muitas pessoas querem sair do trabalho A para o trabalho B, pum, dá aquele pulo, mas isso não existe. Eu posso citar pessoas que fizeram transições e são famosíssimas hoje. Elas começaram com o trabalho A e foram migrando com estrutura, com planejamento, com tática, com reapreciação da tática aplicada, tá? com ferramentas específicas. Não foi assim um estalar de dedos. Então, quem pensa que vai sair do emprego A e vai para o emprego B, ou vai da tarefa A para a tarefa B, sem passar por transições, também tá num mito, também tá numa ideia que não é real, ok? Tá numa crença limitante e vai precisar fazer alguma coisa para sair dela. Porque eu acho ótima a EFT para as crenças limitantes, ok? Mas se a pessoa não tiver outros itens de suporte, aquela crença limitante, ela se desinstala e não se instala nada naquele lugar, certo? Então, assim, a pessoa pode até acessar, pode até aparecerem oportunidades, mas tem umas coisas que a pessoa vai precisar fazer, tá? A pessoa vai lá, tira a crença limitante e aí fica em casa, trancada atrás de uma porta, não vai dar. Tá? Ela quer ter resultados com a venda de uma casa, mas ela não anuncia em lugar nenhum. Já tirou os bloqueios energéticos, mas deixa lá tudo fechado. Decide manter os velhos resultados, as velhas atitudes que geram velhos resultados, até resultados piores. Então, a pessoa precisa estar atenta. Eu vou citar aqui alguns exemplos que fizeram transições. Tá? E precisa de planejamento para isso, como eu tinha citado. Deepak Chopra, ele era médico da medicina tradicional. Ok? O irmão dele é médico da medicina tradicional até hoje, né? E agora eles têm alguns livros escritos juntos. Mas ele fez transições, não foi uma coisa assim, agora eu vou ensinar as pessoas a meditar. Como assim? Coisas mobilizaram ele a rever os conceitos, a criar uma estratégia para mudar os resultados, mas não foi assim da noite para o dia. Teve estrutura, teve planejamento, teve emissão de escritura vibracional para outros resultados. Louise Hay era modelo. Ela era modelo e divorciada, ok? Que também era milionária com aquele marido dela. Modelo, se divorciou. E aí já estava ajudando outras pessoas a desenvolver um câncer, que significava que ela não estava trabalhando as questões dela, ela não estava fazendo a transição dela, um dos 7 itens que eu vou citar aqui, ok? E depois que ela fez, ela ainda viveu até os 90, agora não lembro se foi 92 ou 91 anos de vida. Ela fez a passagem o ano passado, fim do ano passado, eu acho.
tá? Então, ela ainda teve, depois do câncer, que foi ali perto dos 60, ela teve uma sobrevida ainda de mais de 30 anos, ajudando pessoas pelo mundo inteiro com as técnicas, né, que ela usou para... que não foi só o uso de afirmações, ok? Todo mundo tem essa imagem errada aí da Louise Hay. Quem leu Você Pode Curar Sua Vida sabe que não foram só afirmações que ela usou. E ela eliminou um câncer em 3 meses. Então, se a pessoa quer outros resultados vindos do universo, ela vai precisar começar a emitir coisas. Então, agora eu vou falar 7 coisas, 7 atitudes, tá? Para que, se a pessoa realmente quer ir trabalhar numa outra área, ou quer definição de uma outra área, ou quer aproveitar melhor, que o ponto que é a jornada, né? Se a gente está querendo ir para uma outra área de trabalho e a gente está infeliz agora, essa é a emissão vibracional. Eu estou infeliz no meu trabalho, eu estou infeliz no meu trabalho, ou o meu trabalho não é o que eu esperava, meu trabalho não é o que eu esperava. É isso que a pessoa está emitindo para o universo. As pessoas precisam ter cuidado com isso, elas precisam ter consciência disso. Que como elas estão se sentindo com o trabalho delas, ou qualquer outra área na vida, é isso que ela está vibrando e fazendo que o universo dê um retorno para mostrar onde a pessoa está. Então aí eu vou falar dos 7 itens. Meu Deus, como passa rápido essa live, já está terminando o nosso tempo. Então aqui eu vou falar dos 7 itens, tá? Primeiro item que a pessoa pode fazer então se ela quer realmente uma mudança. Se perceba interagindo com o seu potencial. Você tem uma caixa de ferramentas, muitas delas não foram nem exploradas. E aí se apreciar usando, adaptando as ferramentas, né? Percebendo as ferramentas. Então é sempre assim, nós vamos fazer, esses 7 itens vão falar sempre alguma coisa sobre a jornada. Não sobre finalmente, porque senão, se a gente pensar só no finalmente, chegar lá no finalmente acontecer uma coisa diferente do que a gente planejou, o que vai acontecer? Vai dar decepção, vai dar tristeza, e aí a gente está vivendo decreto, na verdade, de felicidade vinculada, tá? Que só vai ser feliz se tiver tal coisa, só vai ser feliz se atingir tal objetivo. Claro que se a pessoa tem contas a pagar, ela também vai ter que tomar atitudes físicas, materiais, vai precisar ser vista, vai precisar interagir com as pessoas, vai precisar aceitar as propostas que estão aparecendo, porque bem ou mal são resultados de uma conjuntura sua com o universo. Então, claro que ela vai poder dizer sim, ela vai poder dizer não, ela tem essa liberdade, mas depois não dá para ficar vivendo no arrependimento e na idealização, achando que o trabalho anterior era muito bom, ou o trabalho desprezado era muito bom, ou só vai ser feliz, né? Sempre um processo idealizado, se tiver tal coisa, o romantismo até no trabalho, né? Romantizar as etapas profissionais. E muitas pessoas têm um outro mito, assim, que elas não querem mais ter patrão, né? Mas elas esquecem que quando elas não têm um chefe, elas são o próprio chefe. E com que ritmo elas tocam a vida delas, como elas fazem as coisas, como elas interagem com as dificuldades, com os desafios, com as questões que aparecem em si, vai ter que ter muito mais foco, muito mais força. Não é aquela história que chegou 6 ou 7 da tarde, você vai lá, fecha a chave, vai para casa, e se fizer isso vários dias no mês, 20 ou 22 dias no mês, é garantido o salário no fim do mês, tá? É uma interação muito diferente de quem é dono do seu próprio negócio do que alguém que trabalha para outros, certo? São outras coisas que se levantam, outras coisas que vertem e outras ferramentas que a pessoa tem a oportunidade de usar quando ela é dona do seu próprio negócio.
Todas têm vantagens e têm desvantagens, vai depender como são usadas, ok? Então aí eu falei do item 1 aqui, que foi a questão de curtir a trajetória e as ferramentas que a pessoa tem, que daí fica com aquela alegria da criança que está explorando o mundo, né? Hoje eu fui ver os Incríveis 2 e o bebezinho, quando começa a explorar os poderes que ele tem, né? Ele dá a risada, né? Ele vira vários, ele dá a risada. Ele some, vai para uma outra dimensão e volta e dá a risada. Quer dizer, ele está experimentando os dons e está curtindo isso, tá? Tá aprendendo a usar a maravilha de poder usar os próprios dons, né? Bem bonitinho o filme. Depois, item 2. Faça o seu melhor com alegria e entusiasmo. Tá? Não adianta tu chegar e fazer a coisa porque é obrigação fazer. Está na minha obrigação. Eu vejo muita gente falando isso em filme. Por que você fez? Está na minha obrigação fazer. Faz parte das minhas obrigações. Como assim? E aí fica com aquela cara de eu sofro, logo existo. Então, a importância é curtir o momento. O que eu posso aprender com isso? Lembra que eu já fiz várias lives sobre perguntas de poder, né? E até quando eu falei sobre o poder do agora explicado, eu falei algumas frases que vocês podem usar. Tá lá no meu canal do YouTube. Nara Muller com 2 L's, ok? Meu canal do YouTube. Então a importância da gente ter a percepção, não tô gostando desse trabalho, mas esse é o resultado do que eu emiti já para o universo, é um eco, porque já tá voltando, bateu lá e voltou, ok? Mas então, eu vou interagir com o meu potencial e fazer ajustes de estratégia, tem um. Depois, fazer com entusiasmo e alegria, ok? Existe uma escala vibracional, vários autores usam, mas eu também vi nos livros do Osho, contando, né, a respeito do Osho, que a frequência da alegria é 550 e a frequência do medo é 20. Então, se a pessoa quer resultado, ela vai ter que ver maneiras de também no seu trabalho entrar na frequência da alegria, do entusiasmo, da felicidade. Como? Apreciando aquele momento, vendo que você pode fazer melhor, como você pode aceitar que aquele é o melhor momento naquela condição para você. Então é bom aquilo ali, ok? Tem muita coisa que você não entende, óbvio, mas tem coisas que por não entender tá ali para explorar, ok? Para perceber, para sentir, para apreciar. 3. Organize financeiramente, que daí você vai poder fazer mais cursos, você vai poder viajar, você vai poder fazer coisas que você gosta sem se preocupar com o dinheiro. 4. Que aí traz outro nível de bem-estar também, né? Se por algum motivo seu trabalho não dá nenhuma diversão, procure apreciar as pessoas. É impossível que não tenha uma pessoa que tenha lhe trazido coisas boas naquele trabalho. Ok, não trouxe nenhuma coisa boa no trabalho, ninguém gosta de você, você teve um monte de problemas, você vai precisar então fazer EFT 5, tô falando do item 5. Porque todos esses eventos não resolvidos no trabalho, isso é dreno de energia para você, ok? E aí você não tem como emitir outra vibração para o universo. Então, se você gosta de fazer atividades, ótimo. Se não gosta de fazer atividades extras, porque por causa de custos, por causa de dinheiro, por causa de um monte de coisas, ok? Um monte de empecilhos, né?
Tem atividades que dá para fazer de graça, tem atividades que você pode... por exemplo, você tem lá um livro na estante, um tempão que você comprou e você não leu. Você não está aproveitando a mensagem, está lá. Você pode trocar com outras pessoas. Hoje tem os escambos culturais. Você vai num local que tem uma estante com livros, pelo menos aqui em Pelotas tem várias disso, e você troca por um outro livro que está lá. Então você não tem um gasto. E aí você pode sempre, se você tem um livro, você tem todos aqueles que vão estar lá à disposição para você ler, para acessar. Hoje tem material na internet também, gratuito, para acessar muito material. Então, você tem um universo de coisas, né? A Margarida está comentando aqui: Nara, eu agradeço o meu trabalho, mas me sinto sobrecarregada. Ninguém faz nada, só eu. Então, assim, talvez, Margarida, seja o teu exercício de tu saber dizer não, porque os outros conseguiram dizer não, né? Então é um momento para tu dizer assim, basta, para mim já deu. Só que daí primeiro, o que eu recomendo, Margarida? Que tu faça EFT, para quão idiota tu acha essas pessoas que são folgadas, ok? Tu faz EFT pros folgados, tem muito folgado no teu trabalho, que deixa a tua mesa cheia de serviço, por exemplo, ou que transfere para ti, ou que finge que não viu o trabalho, que eles são os baitas dos espertos e tu detesta gente esperta, mas eles são espertos em se preservar e não pegar mais do que eles podem pegar do trabalho, ok? Então, primeiro tu vai passar o que te incomoda neles, depois tu vai fazer EFT o que te incomoda no teu chefe, porque sempre é tu que precisa fazer, e no final vai ficar energia disponível para tu com calma dar limites. Eu já tive várias circunstâncias que, porque os nossos colegas vão se revezando e vão virando nossos chefes, né, na área que eu trabalho na instituição. E tinha um que queria, porque queria mexer no meu horário por causa de uma outra pessoa, e a outra pessoa também era tão trabalhadora como eu. Então aí eu ia ter que vir super cedo, porque a outra queria vir mais tarde, sendo que o horário já tinha sido passado para mim. E eu disse naquele momento, eu não tenho como vir tão cedo, porque eu não vou conseguir acordar, eu vou chegar tarde da aula da noite anterior e ter que estar no outro dia cedo. E aí eu não vou dar uma aula de qualidade, vou prejudicar a qualidade da aula. E aí eu lembro que na época a pessoa ficou meio irritada assim comigo, né? Mas eu me mantive calma. E eu tava no meio de um atendimento, quer dizer, eu tinha até testemunhas, né, para ver se eu ia me revoltar, se eu ia... Foi ótima aquela situação. Daí eu fui para casa e pensei, agora vão me obrigar a acordar cedo. E eu já expliquei que não dá, vai ficar ruim a aula. Depois que eu já deitei, depois da meia-noite, eu tenho que estar no outro dia na escola às 7h30 da manhã. Não vai dar, Vai ser uma péssima aula, uma qualidade péssima, porque eu vou ter dormido pouco. Porque para eu estar na aula às 7h30, eu tenho que ter levantado às 5h30 da manhã. Quer dizer, eu ia começar a dormir um pouco mais de 5 horas para poder dar aquela aula. Então, eu não ia estar no meu pleno raciocínio. Então, eu ia prejudicar a qualidade da minha aula em benefício de uma outra pessoa. Então, tem que ser bom para mim e para todos os envolvidos. Então, aí eu comecei a fazer EFT porque eu estava me sentindo pressionada. Eu pensei, eles vão forçar de novo. Aí eu imaginava os dois na minha frente. O professor queria a mudança e o coordenador que estava tentando ajudar esse professor a ter a mudança. E eu fiz muito EFT para aquele medo que eu sentia de ser obrigada a ter que... mudar o meu horário em benefício de uma pessoa, sendo que eu ia prejudicar todos os alunos daquela turma que eu teria cedo. Então, assim, era um contra 30, né? A balança estava mal. E aí, eu fiz muito EFT para aquele medo. No outro dia, cheguei lá para trabalhar, nunca mais tocaram no assunto. Ok, a Rosinária está comentando sobre que ela quer ser mais útil
se fizer o que ela gosta. Então aí, Rosinária, para tu ser mais útil no que tu gosta, o primeiro passo é tu perceber o que tu pode aprender no trabalho onde tu estás. E que pode ser positivo para ti no trabalho que tu estás agora, ok? E se tu sentir que tem alguma disputa de cargo, que tem alguma desavença, que não foi passada a limpo, tu precisa passar isso a limpo antes de chegar e solicitar uma mudança de vaga, solicitar um reposicionamento de cargo. Porque eu me lembro uma cliente minha, ela chegou e disse que e a minha chefa parece um robô, uma alienígena, ela mal fala comigo, ela fala por bilhete, a gente nunca conversa, eu me sinto uma farinha fora da sacola, eu me sinto deslocada naquele grupo, eu me sinto muito mal, eu acho que eu vou procurar uma outra oportunidade de trabalho. Então ela largou um trabalho de R$7.000 para um trabalho de, agora não me lembro se era 3,5, tá? Porque ela acreditou que ela ia se sentir melhor, mais valorizada, porque ela visitou o local, achou o lugar lindo, as pessoas interagindo entre ela. Chegou lá, estranho, né? A chefa nova começou a fazer a mesma coisa com ela. Começou a ser fria, a ser distante. E na verdade a mensagem era que ela era fria com ela, distante com ela, não sentia onde estava, tinha uma questão com ela de não aceitação dela mesma, e aí todo lugar que ela ia, ela tinha esse problema de não se sentir valorizada, de não se sentir vista, e a questão era com ela. Então o que eu recomendo, Rosinária, é que tu veja como é que é o teu nível de aceitação por ti, como tu te sente com os teus dons, com as tuas capacidades, e fazer bastante EFT sobre as injustiças que tu sente no teu trabalho com relação ao teu aproveitamento, ok? Tu ser aproveitada positivamente na hora que tu gosta, tá? Então a importância de passar isso a limpo, certo? Antes de entrar em qualquer outra atitude. Ok, a Maria Aparecida comenta, no meu trabalho eu tenho dificuldade de contratar pessoas para trabalhar, por exemplo, manicure, fica uma semana e sai. Ok, fez EFT para que elas ficassem, né? Mas na verdade, é importante ver como é que tu tá curtindo o teu trabalho. Importante 2, como é que foram os conflitos anteriores no teu trabalho, se já foram resolvidos, apagadas todas as cenas desconfortáveis, ok? E muito importante é perceber se tu tá com uma felicidade vinculada, que só vai ser feliz se as pessoas te apoiarem. Tu tá te apoiando nas tuas escolhas, ok? Na tua cidade tem poucas pessoas que trabalham nessa área, ou tu pode chamar mais pessoas e fazer uma seleção criteriosa antes? Porque se tem bastante gente que trabalha nessa área, tu tem possibilidade de fazer uma escolha e ter cartas na manga. Se a fulana A não quiser ficar, vai para B. Se a fulana B não quiser ficar, vai para C. Vai ter uma hora, um momento que vai ter uma conjuntura. Então assim, se desapegar da tábua de salvação. Ok, é importante ter uma equipe, trabalhar com uma equipe, mas primeiro, tu tá do teu lado? Segundo, tu tá aproveitando os recursos? Tu tá vendo como mudar a tua estratégia para conseguir fazer uma nova seleção? Ok? Porque tudo isso é usar as ferramentas, é aquele primeiro item que eu falei lá. Tá? A gente ir adaptando as estratégias. Então, nada mais é do que como a gente está, percebendo, esse fato aconteceu assim comigo, então eu vou ter que usar uma nova estratégia, ok? Tá se repetindo muito, porque
Pode ser que tenha tido problemas com manicures anteriores. Então, o que tu tá ainda emitindo para o universo são as questões anteriores com as outras manicures. Pessoas que passaram a perna, que levaram clientes, pessoas que foram desonestas, pessoas... eu tenho o caso de uma cliente que ela até fechou o salão dela. Claro, ela já estava com 75, agora ela já vai fazer 76 anos, mas na época ela estava com 74 anos, ela decidiu finalmente fechar o salão, porque ela não resolveu as questões anteriores. Então dava sempre pepino, sem problema, nunca era estável, nunca se organizava, melhorava um pouco, depois caía de novo, porque ela tinha e ainda tem um problema antigo familiar nos negócios, que ela não resolveu. Ok? Então ficou a dica. Se a pessoa quer fazer outras coisas, ela vai precisar estudar em outras áreas. Né? Ela vai precisar fazer cursos, treinamentos, vai precisar se preparar. Ok? E curtir essas novas preparações, o exercício dos dons nessas novas áreas. Tá? Atingir o resultado mesmo pequenininho, vibra com ele. Uhul! Ok? Mas não é ainda o resultado que eu esperava. Isso é de novo as artimanhas da mente. Conseguiu de ir de A para B. Eu tenho que ir para ômega, mas conseguiu ir de A para B, vibra. É um estágio que está completo. Aproveita, vibra, celebra. Que daí você manda